Bom dia, pessoal. Hoje, domingo 12 de abril de 2020, na Igreja Batista Nova Jerusalém, 11 horas da manhã, é a nossa escola bíblica dominical. Queremos compartilhar um pouco com você da palavra de Deus aos nossos corações, daquilo que nós começamos a estudar domingo passado. Nós, nos próximos 3 meses, abril, maio e junho, estaremos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. São lições muito preciosas para a vida cristã, para o nosso crescimento com Deus. Alguém que nos dá um exemplo de vida, um exemplo de transformação, um exemplo de conversão, um exemplo de mudança realmente de vida, aquilo que a conversão é. Antes de iniciar a nossa lição, vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine nessa hora. Pai, muito obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, por mais essa escola bíblica, mesmo online. Ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações neste momento, aos corações da tua igreja, do teu povo. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida que foi o apóstolo Paulo e que nos deixou lições tão preciosas para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos domingo passado a nossa série de estudos sobre a vida do apóstolo Paulo. Estudamos a lição número 1, a conversão que mudou a história. E aí nós estivemos aprendendo um pouquinho sobre a vida de Paulo, como que era a vida antes e a vida depois que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Cristo realmente entrou em sua vida, transformou a sua vida. E hoje então chegamos à lição número 2, iremos estudar um pouquinho sobre a universalidade da obra de Cristo. A obra de Cristo, ela é universal. Nosso texto básico se encontra em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 2, o versículo 12. Esse é o nosso texto bíblico dessa série de estudos que estamos estudando hoje. O autor da nossa lição, o saudoso pastor Isaltino, ele escreveu a introdução da nossa lição o seguinte: das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. O método é sempre de Deus, que o chamou desde o ventre e que na sua soberania poderia ter chamado outro. Mas Paulo não foi desobediente à visão celestial. Ou seja, poderia ser qualquer outro da época. No entanto, Paulo foi alguém obediente à palavra de Deus. O chamado homem de Tarso tornou o homem de Nazaré matéria de culto no mundo inteiro. Ele compreendeu melhor que ninguém que a obra de Jesus tinha dimensão universal. Ou seja, aquilo que João declarou no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tinha realmente isso no seu coração, essa certeza da expansão do amor de Deus, que ele ama a todos de tal forma, de tal maneira. E aí o ponto 1 da nossa lição fala inicialmente uma seita judaica. Está falando acerca do caminho. O caminho era uma seita judaica e quem entrasse nela deveria guardar o judaísmo. Nesta ocasião se deu a ruptura e o evangelho deixou os limites estreitos que queriam lhe impor. Paulo, que lutou por isso, já entendera a questão muito antes. Desde sua conversão, o Senhor dissera que ele fora escolhido para levar o Evangelho aos gentios. Ele foi escolhido, ele entendeu realmente a missão que o Senhor lhe havia designado. E ele precisava cumprir fielmente. Ele não podia omitir nada, porque ele tinha, então, essa missão que ele precisava cumprir através de sua vida. E aí, mais à frente, nós vamos observar que ele deu a sua vida. Ele sofreu açoites, ele foi preso por tão somente servir a Cristo, por ser fiel a Cristo. O que nós podemos olhar e tirar de lições práticas para as nossas vidas aqui, através do apóstolo Paulo, através da universalidade da obra de Cristo? Que nós estamos vivendo dias onde, vamos dizer assim, as coisas estão se afunilando. É necessário
estar perto de Cristo. É necessário estar diante do Senhor Deus. Por quê? Porque nós observamos que caminhamos, de repente, para algo semelhante, para aquilo que Paulo realmente viveu. E o autor da lição, usando a vida de Paulo, ele continua dizendo assim: a lei e os profetas, como norma, vigoraram até João, e desde então vale o evangelho do reino. Cantemos, ele cita: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. É o hino 401 do cantor cristão, 454 do Inário para o culto cristão. Somos dele e não de Moisés. Não podemos voltar atrás, pois não somos daqueles que recuam na fé. Paulo, a vida dele é muito interessante, diversas vezes ele vai falar que o viver não é mais para ele, o viver dele agora é Cristo, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, o Cristo que vive e reina para todo sempre. E hoje nós podemos comprovar essa certeza. A Páscoa nos dá essa confirmação, que é vida. O Senhor reina, Ele está vivo para todo sempre. E aí Paulo testifica isso, Hebreus 10, 39. Nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós não podemos recuar, precisamos avançar a cada dia mais. O ponto número 2 da nossa lição fala que o Evangelho é para todos. João 3,16. O Senhor veio para todos, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí o autor da lição ele comenta o seguinte, o destaque que eu faço aqui. Para o apóstolo, esta universalidade do Evangelho com o direito da salvação dos gentios estava predita desde o início da história da salvação, que começa com Abraão, como lemos em Gálatas 3,8, e ele era o homem que iniciara esse processo na igreja. Obviamente, ele tinha consciência disso. Desde a sua conversão, o Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Atos capítulo 9, versículo 15. Então, nós podemos observar exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor dizendo a Ananias que o recém-convertido, aquele que foi transformado pelo poder de Jesus. Capítulo 9 de Atos narra nitidamente aquele homem tendo um encontro com Cristo Jesus. Semana passada nós vimos um pouquinho sobre isso, esse encontro extraordinário que ele teve com o Senhor. E esse vaso escolhido, diz o texto, para levar o meu nome perante os gentios, ou seja, para quebrar todas as barreiras e mostrar que Cristo rompeu com todas as barreiras, que o Evangelho rompe com todas as barreiras. O ensino de Paulo é claro: Deus encerrou todos os homens, quer judeus, quer gregos, debaixo do pecado. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Para quê? Para que o homem reconheça que em Cristo Jesus nós podemos nos achegar ao Pai. Em Cristo Jesus nós podemos vencer o pecado, como Paulo diz isso para a gente. Deus é o Salvador de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. É desejo divino que todos os homens, e não apenas os judeus, sejam salvos. Isto é, a universalidade da obra de Cristo. Ele é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos. Basta se render diante de Cristo Jesus. Assim como Paulo, como Cristo entrou na vida de Paulo, transformou a vida dele. Hoje, milhares e milhares de pessoas, abrindo o coração para Cristo, ele entra e transforma vidas, circunstâncias, situações, famílias, sejam lá quais forem. Jesus transforma. É preciso colocar toda a vida diante de Cristo Jesus. Tudo que temos e somos está nas mãos do Senhor. Paulo reconhecia isso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esta é a certeza que ele passa para cada um de nós. Então o Evangelho é para todos, até os confins da terra. Terceiro ponto fala sobre universalidade, sim. Universalismo, não. Existe essa
diferença aí. Universalidade sim, universalismo não. Dizemos, Salvador possível para todos os homens, para evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é o Salvador possível para todos os homens, mas isso não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que assim afirma se chama universalismo. Ela ensina que todos serão salvos porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens, independentemente de eles crerem ou não. Nós sabemos que aí que entra a questão. Universalidade sim, ou seja, o Evangelho veio para todos. Todo aquele que receber, todo aquele que crê será salvo. E aí ele diz, universalismo não. Por quê? Ele diz que o pecado separa o homem de Deus. Não tem como entrar no céu se não for redimido pelo sangue do Cordeiro. João 1,29 diz, eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Então nós observamos aqui que a salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Aí o autor da lição ele fala que invocar é mais que recitar ou dizer o nome. É colocar-se sob o cuidado do nome. Aquele que se coloca sob o cuidado do nome, sobre todo nome, será salvo. Ou seja, aquele que se colocar diante de Jesus. Aquele que confessar Jesus aqui nessa terra com vida. Que declarar que é realmente de Jesus, que o seu coração pertence a Jesus. E aí uma outra que o autor da lição faz aqui, que eu destaco aqui, ele diz assim, haverá salvos e não salvos no final, conforme Jesus ensinou em Mateus 25, tendo recebido o seu evangelho diretamente de Jesus. Paulo não entra em contradição com ele, mas apenas ressoa o que o Senhor lhe ensinou. Todos podem ser salvos porque Jesus trouxe salvação universal. E Paulo a proclamou ao mundo não judeu, ou seja, para alcançar a todas as pessoas. Não é porque eu faço uma coisinha boa aqui, outra ali, ajudo a pessoa ali, que eu vou ser salvo. Não. Efésios, Paulo escrevendo, ele deixa isso muito claro. Capítulo 2, versículo 8 até o 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é algo de Jesus. Então, as boas obras fazem parte do salvo, na vida do salvo. Não é que eu vou fazer boas ações para alcançar um lugar no céu. Não. Se eu sou salvo por Cristo Jesus, eu vou desejar fazer algo bom para este mundo, ver uma sociedade melhor. Anunciar Jesus para tirar pessoas da perdição, pessoas vivendo neste mundo de ilusão, de drogas e tantas outras coisas mais. Então, quando nós entendemos isso, a igreja precisa compreender essa missão e fazer um bem à sociedade. A igreja, quando compreende isso, ela faz um bem para a sociedade. Quando tiramos pessoas envolvidas em todo tipo de crime, de drogas, e são resgatadas dali, a igreja está ajudando uma sociedade, o governo, a ter um mundo melhor. Aqui, e aquele que se rende a Jesus estará com ele morando eternamente. É isso que nós podemos ver, essa certeza. E o final da nossa lição é o pensar e agir, onde no resumo aqui eu destaco alguma parte aqui que diz assim, o Evangelho acabou com as barreiras humanas. O Evangelho, ou seja, Jesus, ele acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. O coronavírus, o Covid-19, veio para testificar isso. Por mais que a incerteza tome conta das nações hoje, mas isso é um sinal realmente de Jesus. Ou seja, o Evangelho acabou com todas as barreiras, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada. Não há mérito e ninguém é melhor que ninguém.
A salvação é obra da graça, é obra de Cristo Jesus. Não é judeu, gentio, ou seja, todos pecaram, destituídos, afastados estão da glória de Deus. Todos precisam de Jesus. A salvação é obra da graça. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. Diz o cântico do cantor cristão, só por Jesus. Só por Jesus que nós somos salvos. E a palavra de Deus testifica isso. Efésios 2, 8 e 9. Só Jesus é aquele que salva. Então, neste tempo, nós estamos vivendo dias difíceis, mas dias da comprovação divina. A universalidade da obra de Cristo, ou seja, para todas as pessoas, independentemente de raça, de cor, de posição social. A obra de Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado aos domingos 11 horas e 7 da noite, quarta-feira 19h30, estamos nos reunindo em nossos cultos, gravado e transmitido nas nossas redes sociais. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, que Deus esteja abençoando a sua vida, a nossa escola bíblica sobre a vida de Paulo. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por este dia. Agora te pedir uma bênção do Senhor sobre cada família que está nos acompanhando neste momento, nos seus lares. Pedir um cuidado de Ti sobre essas vidas, nessa data especial que comemoramos, ó Deus, o dia que o Senhor ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor abençoe as nações, abençoe as famílias, tome, ó Deus, a Tua igreja diante de Ti. Abençoe-nos no decorrer deste dia e logo mais às 19h30, ó Deus, possamos estar juntos louvando e engrandecendo ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém.